bênção de Deus na sua vida através desta programação. Que Deus abençoe as nossas vidas de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Aqui é a sua Vinde Live. Graças a Deus por esta oportunidade em estarmos juntos através desta programação para a honra e para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. A comunicação é minha, professor José Matos. Senhor, estamos na tua presença. Muito obrigado por esta oportunidade, Deus. Muito obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua glória, Pai. Muito obrigado, Deus, aleluia, pelas motivações. Meu Deus, abençoe o Josué, que tem, Senhor, o meu filho, que tem nos motivado para nós estarmos comunicando o Evangelho, comunicando através da Vinde Live. Louvado seja o teu nome por intercessores, por apoiadores, por irmãos e irmãs que acompanham esta programação. Que a tua bênção os alcance de maneira poderosa em o nome do Senhor Jesus. Bem, então vamos aqui entrar diretamente no estudo. Estudo 10, Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. O texto áureo nos diz: então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Quando você recebe uma ordenança de Deus, certamente o sobrenatural acontecerá. No momento que você estiver falando, no momento que você estiver profetizando, no momento que você estiver utilizando a palavra de Deus, em qualquer circunstância das nossas vidas, esteja pronto, porque algo acontecerá e Deus honrará o seu propósito, Deus honrará a missão, a finalidade pela qual você está ali. Você se colocou na brecha, você abriu o seu coração, você entende a sua missão, o seu chamado. Então, quando você profetizar, prepare-se, porque algo sobrenatural acontecerá em o nome do Senhor Jesus. São promessas divinas. São promessas divinas. Olha só, a verdade prática nos diz o seguinte: onde tudo parece morto, Deus pode soprar vida. A restauração vem da palavra e do Espírito de Deus, não de nossas forças ou estratégias humanas. Então, Deus ele envia, Deus capacita, Deus dá a estrutura, certo? O Espírito Santo de Deus atua, age, e não é por nós, é pelo Senhor, e ele garante. Tá certo? Então, tudo aquilo que porventura, né, onde houver morte, onde houver calamidade, onde houver tristeza, onde houver angústia, onde houver falta de esperança, Deus pode soprar vida, Deus pode realmente levantar, Deus pode restaurar, Deus pode restituir, e a restauração vem através da palavra e do Espírito de Deus. Aqui eu posso fazer uma relação com o rio da vida, né? Aqui eu já faço uma relação, o Espírito, a palavra, eu já posso fazer uma relação com o quê? Posso fazer a relação com o rio da vida e a nova cidade, o Senhor estará ali. Ezequiel 47 e 48 também, que é um estudo extraordinário, tá bom? Nós iremos aqui, a introdução desta lição nos diz o seguinte: nenhuma profecia de Ezequiel é tão bem conhecida como esta. É verdade. A mão de Deus veio sobre o profeta e ele foi arrebatado e colocado num vale imenso, repleto de ossos. Porém, essa visão não termina no caos. Não termina no caos. Olha só, muitas das vezes nós olhamos ao nosso redor e parece que estamos em meio ao caos. Muitas das vezes os aterros das desgraças nos cercam. Muitas das vezes as notícias não são favoráveis e nós, pela nossa limitação, né, nós somos abalados. Então, essa visão não termina no caos.
aonde quer que você esteja, não pense que é o fim. Não pense que você vai caminhar de derrota em derrota. Não pense que você vai dar passo, né? Marcar passo e não vai avançar. Você deve mudar a sua perspectiva, você deve mudar a sua visão. E é no Senhor que nós encontramos justamente a força para continuar, a força para vencer. Então, porém, esta visão não termina no caos. Ela mostra que Deus pode transformar situações impossíveis, restaurar vidas e nações, e trazer esperança onde tudo parece perdido. Onde tudo parece perdido. As nações, elas estão em conflitos. Os governos estão passando por crises institucionais, crises econômicas, crises políticas. Mas a nossa esperança vem do Senhor. Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O primeiro ponto, a visão dos ossos secos. A visão dos ossos secos que se juntam, apontam para a restauração nacional de Israel. Do templo e do culto. Olha só, esta visão ela está relacionada com a restauração nacional de Israel, do templo e do culto, dos territórios e tribos, que passaremos a ver até o último capítulo do livro. Além disso, essa seção tem profunda aplicação escatológica, o estudo dos últimos tempos, dos últimos dias, certo? E então o que é que nós podemos entender aqui? Realmente, esta profecia tem se cumprido, né? Israel, ela passou por uma série de restauração, certo? Nacional, certo? Os judeus voltaram e têm voltado para Israel. Israel, ela é considerada uma nação, né? Uma nação, certo? Novamente retomou os territórios, mas o que nós podemos ver aqui, escatologicamente, o culto ele foi restaurado de fato, não na sua totalidade, né? As orações, certo? Provavelmente, realmente os cultos que são feitos nas sinagogas, na verdade, nas sinagogas, tá bom? Então, mas escatologicamente o templo será reconstruído de forma literal, certo? O primeiro ponto deste primeiro tópico, o vale de ossos. Ezequiel 37:1 nos diz o seguinte: veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Embora não haja identificação do local, o fato de ser um vale diz muito em si mesmo. O vale descrito não é apenas um cenário figurativo, mas um elemento geográfico carregado de significado. A palavra hebraica utilizada para vale descreve uma planície ampla e aberta, cercado por elevações, onde o olhar alcança longas distâncias e onde, por sua geografia, tudo que está ali se torna exposto. Esse tipo de terreno era comum na Palestina e em regiões próximas. Na geografia bíblica, vales amplos serviam frequentemente como campos de batalha, rota de caravanas ou áreas de passagem. Eram também lugares onde exércitos derrotados ficavam expostos ao abandono, pois o relevo dificultava a fuga rápida. A menção de um vale cheio de ossos reforça esta conexão histórica em espaços abertos onde os mortos
permanecem à vista, sem sepultura, como testemunho silencioso de derrota e desolação. Portanto, a geografia do vale não é um detalhe acidental. Ela identifica o peso dramático da visão, transforma o cenário em uma sala de aula, ao ar livre, para a revelação divina e enfatiza a mensagem central de que mesmo no lugar mais baixo, aberto e desolado da terra, o Espírito de Deus pode agir, não tem como deter a ação, não tem como deter os planos de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele realmente trabalha de formas poderosa e sobrenatural para restaurar, para trazer vida, para erguer, para levantar, para transformar os cenários, né? Um cenário caótico, um cenário de tristeza, um cenário que demonstra derrota, um cenário que demonstra morte. O Espírito de Deus atua de maneira tremenda, trazendo vida. E é isto que o profeta vê, é isto que o profeta testemunha, e é isto que o profeta ele realmente está sendo ali, né, trabalhado, esta força, este poder, esta restauração de que, de fato, se cumpriria sobre o povo de Israel, se cumpriria diante também, se falamos escatologicamente, se cumpriria, né, no mundo vindouro, e certamente se cumprirá. Porque no mundo vindouro há promessas divinas que os mortos ressuscitarão primeiro. Há promessas divinas de que haverá restauração plena e que Cristo reinará juntamente com a sua noiva, a igreja eleita, preparada, separada, reinará sobre as nações. O segundo ponto do primeiro tópico, o cenário de morte. Ezequiel 37:2, e me fez andar ao redor deles, eram muitos, numerosos, na superfície do vale, e estavam sequíssimos. O cenário é composto por 3 ênfases. A imensidão do ossário, muito numerosos, muitos ossos, muitos corpos sequíssimos. Ali o cenário de derrota, o cenário do caos, o cenário da calamidade, do medo, certo? O cenário da destruição era imenso, imenso. Nós podemos aqui refletir o quanto vidas sem um compromisso, o quanto vidas sem o Espírito Santo, sem o sopro de Deus, né, sem o Espírito Santo, realmente representam a calamidade, representam o caos. Olha só, quantos vivem na nossa contemporaneidade sem um compromisso com o eterno, realmente desprezando o Pai, não dando crédito à palavra que gera vida, a palavra que leva o Espírito Santo sobre as nossas vidas. E quantos estão realmente desprezando essas verdades absolutas da palavra de Deus, as verdades absolutas do Evangelho, este Evangelho que limpa, que transforma, que levanta, que ergue, né? Que dá vida, e vivem como zumbi. Na contemporaneidade nós vemos isso. E isto aqui demonstra o que de fato Israel estava passando espiritualmente, e este relato, né? Este relato aponta também para a restituição, aponta também para a restauração, né?
aponta também para o que enfrentaríamos, né, ali no milênio, batalhas, guerras, embates, certo? Agora com uma finalidade de que a restauração viria, né? Então nós podemos ver nesta trajetória de Ezequiel, né, podemos ver a visão inaugural lá no início, ele tendo aquela visão inaugural, depois o seu chamado, né? Depois vimos também o fim veio sobre Jerusalém, sobre Israel, Nabucodonosor invadiu a cidade, realmente causou aquela calamidade, a mortandade levou os cativos para o cativeiro, tá certo? E em virtude de toda transgressão, de todo pecado, de quebrar a aliança com Deus, a glória do Senhor sai do templo, certo? E novamente Israel profetiza e contra os falsos profetas, certo? E aqui também ele fala sobre, ele retrata sobre Noé, Daniel e Jó, certo? Que, de fato, esses heróis, eles não podem nos substituir. Eles não podem se colocar para nos substituir. Nós temos que tomar posição, certo? E ele reforça mais adiante sobre a alma que pecar, esta morrerá, e nós podemos ver também em toda esta trajetória a queda do querubim ungido, certo? E o divino pastor que restaura a vida do homem, tá bom? E agora nós podemos ver o vale dos ossos secos. Então são revelações extraordinárias. Parte destas revelações realmente já puderam ser cumpridas, já cumpriram-se, e parte dessas revelações irão se cumprir literalmente, tá bom? E este vale de ossos secos, ele se cumprirá literalmente. Que maravilha, que glória! Uma nação restante que estará, aqueles que não aceitarão a marca da besta, elas entrarão realmente no milênio e juntamente com a igreja estarão ali, né, protegidas pelo próprio Deus, certo? E esses ossos secos, eles serão restaurados através da palavra, através do Espírito Santo, debaixo do governo de Cristo, debaixo do governo da igreja. Amém? Glória a Deus. Então, este cenário de morte, ele realmente demonstra a calamidade. Certo? O cenário é composto de 3 ênfases muito numerosos: sem sepultura, extrema secura, né? Trata-se de morte total, antiga e irremediável. Tudo que humanamente transmite a desesperança. Como que alguém no cativeiro poderia ter novas perspectivas? Até porque se tratavam de pessoas incrédulas, se tratavam de pessoas que, de fato, desprezaram as profecias e estavam sendo... a justiça estava sendo aplicada sobre a vida destas pessoas, por desprezarem a palavra de Deus, por desprezarem a glória de Deus, por desprezarem o culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus. Amém? Olha só,
Dona Pedrina Melo, diretamente de Brasília, que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, Dona Pedrina. Um beijo especial para você, um beijo do seu neto aqui, Josué Melo, um beijo para a doutora Ana, para a doutora Heloísa, para a nossa querida professora Marluce, um beijo também para a doutora Ana, que está em Manaus, e todos em Brasília, que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Aproveitando aqui também, mandando um beijo, um abraço especial para a doutora Joana Melo, que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus, tá bom? Fique conosco através desta programação em o nome do Senhor Jesus, certo? Então, o que é que nós vamos ver aqui? O profeta sacerdote que conhece a gravidade da profanação dos cadáveres e é forçado a contemplar a derrota em estado bruto, né? Deus o ordenou que o fizesse, mesmo sendo sacerdote, né? Ele foi enviado ali em espírito para realmente contemplar esta calamidade. A imagem é de completa desolação, ossos muito secos indicam que a morte ocorreu há muito tempo, sem esperança de restauração. Quanto tempo você está distante? Quanto tempo você deixou a sua Bíblia na estante? Quanto tempo você já não ensaiava como antes, utilizando os playbacks, né? Quanto tempo você não elabora mais os sermões que você muitas das vezes elaborava para fazer as suas pregações? Perceba que nesta trajetória a sua vida pode estar sequíssima. Você pode estar sem vida. Uma vida abundante, uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida que muitas das vezes nós enfrentamos nesta trajetória, nesta caminhada, lutas. Mas o Senhor garante a vitória. Então saiba que esta morte ocorreu há muito tempo. Esta visão demonstra que estes ossos estão há muito tempo ali, certo? E ossos sequíssimos, sem vida, não tem perspectiva nenhuma, não tem nenhuma esperança de restauração natural. Só quem pode nos restaurar é o Senhor Jesus. Só quem pode trazer vida para quem está morto, para quem está sedento, para quem está sequíssimo, espiritualmente, materialmente até mesmo, é o Espírito Santo de Deus. Ele pode gerar vida para você hoje. Ele pode gerar vida na sua casa e na sua família hoje. Saiba disto, que esta mensagem, que esta palavra, prove a Deus que nós estivéssemos aqui, transmitindo neste momento, para que você pudesse ser alcançado por essas verdades absolutas do Evangelho. Do Evangelho. Por quê? E você pode achar que, ou duvidar de que ocorreria em você esta restauração. Ocorreu em Jerusalém, ocorreu em Israel, ocorreu no povo judeu, tem ocorrido em centenas e milhares de vidas que têm se aproximado do dono da vida, Jesus de Nazaré. Então, este vale representa a condição de Israel após a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. Nação desintegrada, sem identidade, sem vida espiritual. A visão confronta Ezequiel com a realidade extrema do julgamento divino sobre o pecado, mas também prepara o cenário para a intervenção sobrenatural de Deus. O pecado
ele gerou morte, mas Deus, ele dá vida e vida com abundância. O terceiro ponto deste primeiro tópico, o diálogo divino. Ezequiel 37:3 nos diz o seguinte: então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi, Senhor Deus, tu o sabes. E ele sabe muito bem. Ele sabe muito bem. Todos aqueles que se aproximam de Deus, ele os recebe. Todos aqueles que atendem o chamado de Deus, ele os acolhe, ele os abraça, ele os recebe, né? Deus pergunta, filho do homem, poderão viver estes ossos? A pergunta é feita para mim, para você, para todos nós. É possível ter vida? É possível renascer? É possível se reerguer? É possível a restauração em meio ao caos? Hein? Não porque desconheça a resposta, mas para levar Ezequiel a perceber que a restauração é impossível pela capacidade humana, pelas nossas próprias forças, pelos nossos próprios métodos, pelas nossas estratégias. A restauração, ela é impossível. É impossível. Certo? E depende unicamente do poder divino. A resposta humilde do profeta, Senhor Deus, tu o sabes, é carregada de significado teológico e revela tanto a postura do profeta quanto a natureza da pergunta de Deus. Deus não pergunta para obter informações. Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, tudo sabe, tudo vê, está presente em todos os lugares. Portanto, Deus não pergunta para obter informações, mas para envolver Ezequiel no processo e naquilo que ele fará. Todas as perguntas, todas as colocações, este mover de Deus na sua vida, esta prova que, porventura, você esteja enfrentando, este deserto que você está, quem sabe, passando, a carestia, a crise, o problema de saúde, seja qual for a dificuldade, dê espaço para Deus, porque você está passando por isto para que você tenha uma experiência extraordinária com Deus e para que você possa testificar da experiência que Ele fará você superar tudo isto que porventura você esteja passando ou enfrentando. Porque embora tudo pareça seco e sem esperança, ele pode reverter qualquer quadro. Existem pelo menos 3 lições principais frente à resposta de Ezequiel. A primeira, reconhecimento dos limites humanos. Nós somos limitados. Nós precisamos realmente ter esta consciência. As nossas armas são falíveis. Os nossos métodos muitas das vezes não funcionam, certo? E nós temos que realmente entender esta verdade, que reconhecermos a limitação humana. A segunda experiência, a segunda lição, a submissão à soberania divina ao dizer, tu sabes. Ezequiel se coloca debaixo da autoridade, do conhecimento,
absoluto de Deus. Ele reina absolutamente. Ele reina sobre todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Portanto, ele sabe o momento, ele sabe a hora, ele sabe de que forma ele vai intervir. E se nós estivermos com ele, certamente seremos alcançados pela sua intervenção. A outra experiência é fé implícita no poder de Deus. A frase não expressa dúvida, mas sim confiança. Sim, confiança. Quando nós conhecemos, entendemos e percebemos também o Deus que está acima de todas as coisas, realmente todo o nosso posicionamento referente a Ele é um posicionamento de criação, que entende, que crê, que tem confiança, que tem fé na sua ação, no seu poder. A frase não expressa dúvida, tu o sabes, certo? Mas sim confiança. Há uma lição clara e final para todos nós. A restauração começa quando reconhecemos que a solução está exclusivamente nas mãos de Deus, não na capacidade humana, seja para Israel no exílio, seja para as crises de fé, decadência moral ou falência de projetos atualmente. A pergunta de Deus continua ecoando na contemporaneidade, a mim, a você, a todos nós, à igreja, ao povo, à nação, aos governantes. Há esperança para este vale de ossos secos? Há esperança para a crise? Há esperança para a falência? Há esperança para a enfermidade? A resposta também continua a mesma. Tu o sabes, Deus. Tu o sabes. Amém? O segundo tópico, o processo da restauração, Ezequiel 37, 4, 10. A ordem divina chega a Ezequiel para que profetize aos ossos, iniciando o milagre em duas etapas. Certo? O primeiro ponto deste segundo tópico, profetizar para os ossos. Ezequiel 37, 4. Disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Deus chama o profeta a exercer o ministério impossível aos olhos humanos. Ossos secos não têm ouvidos, não reagem, não demonstram sinais de vida. No entanto, a ordem divina revela um princípio fundamental. A palavra de Deus é eficaz mesmo diante da morte espiritual mais profunda e do caos mais absoluto. Embora a morte espiritual seja profunda, o caos venha a ser absoluto. Os médicos disseram que não há solução, realmente não existe possibilidade alguma de solução. Mas Deus é eficaz, o poder de Deus é eficaz, a palavra de Deus é eficaz, ele nos dá autoridade através da sua palavra para falarmos, para profetizarmos, para dizermos, e pela palavra acontecerá. Em o nome de Jesus, acontecerá. Evidentemente que o milagre não estava na voz de Ezequiel, nem em gritos, mas na obediência à ordem de Deus e no poder do Espírito Santo que acompanhava esta
proclamação. Quem anda em obediência, quem está obedecendo a Deus, quem está obedecendo os princípios do Evangelho, quem está vivendo realmente, caminhando, prosseguindo, avançando, tem autoridade. Quem vive na obediência à ordem de Deus e no poder do Espírito Santo que acompanha esta proclamação, o profeta não foi chamado a discutir as chances de sucesso, nem a analisar as condições dos ossos, mas a simplesmente transmitir a palavra fielmente e com autoridade. Não seja abalado pelos aterros das desgraças, não seja abalado pelas notícias ruins, não seja abalado pelo diagnóstico, mas tenha a convicção que você está nesta batalha, nesta luta, nesta peleja, não para discutir se Deus pode ou não operar. Você tem convicção de que Ele já operou, de que Ele já está agindo, de que a bênção será ministrada, será entregue, o milagre acontecerá em o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, o profeta não foi chamado para discutir. Não. Se haveria chance desses ossos terem vida novamente, certo? Mas simplesmente transmitir a palavra. Use a palavra. Busque na palavra. Mergulhe na palavra. Certo? Como Ezequiel, que comeu o livro que era doce por dentro e por fora. Coma este livro. Receba autoridade, receba o Espírito Santo, receba unção na sua vida e proclame no meio da sua família, proclame no meio da sua casa, proclame lá no trabalho, proclame na faculdade, na escola, onde quer que você esteja. Proclame vida em o nome do Senhor Jesus. Obediência sempre precede os resultados. O poder criativo da palavra entra em ação. Assim como quando Jesus, diante da sepultura de Lázaro, ordenou: vem para fora, como vir para fora alguém que morrera há 4 dias? Hein? Como vir para fora alguém que morrera há 4 dias? Certo? Pelo poder da palavra, Deus cria e recria por meio da sua voz. Por meio da sua voz. Como bem nos ensina em Gênesis, na criação. Ele cria todas as coisas, ele ordena, ele fala e ele gera vida através da sua palavra, através da sua voz, e ao homem ele dá o sopro de vida, e este homem, ele levanta, ele se ergue, ele vive em nome de Jesus. O segundo ponto deste segundo tópico, a reconstituição física, Ezequiel 37:6, porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou Deus. Toda intervenção divina em nossas vidas tem um propósito, de nós anunciarmos que foi Deus que interviu, foi Deus que operou o milagre, foi Deus que se manifestou, foi Deus que, através da sua palavra, ordenou a bênção. Ezequiel obedece e profetiza, e os ossos se reúnem.
formando esqueletos cobertos de tendões, carne e pele, como o Senhor havia dito. Contudo, ainda não havia vida. O significado ficaria claro num futuro próximo, quando o povo retornasse à sua terra, dando início à reconstrução da nação. Isto lá nos tempos, certo? Naquela conjuntura, e as profecias vêm se cumprindo, estão se cumprindo a cada dia, certo? E se cumprem em nossas vidas também. A nação retornará, mas isto é apenas uma parte do processo que Deus realizará. A visão dos ossos que se juntam, recebe tendões, carne e pele, aponta para a restauração nacional de Israel. A profecia se cumpriu. Todas as profecias se cumprem. Todas as profecias se cumprem. Mas muitos não deram créditos às profecias. Não deram crédito às profecias de Isaías, de Daniel, de Jeremias, de Ezequiel, por mais de 120, 130 anos profetizando desta calamidade, desta invasão de Nabucodonosor, o exército da Babilônia, que levaria o povo cativo, e o povo desprezou as profecias, desprezou a palavra de Deus, não deu crédito à mensagem e pagaram um preço caríssimo por darem costas à palavra de Deus. Arriscadíssimo. Todos aqueles que desprezam a palavra, não dão crédito à palavra de Deus. Arriscadíssimo este procedimento. Historicamente, simboliza o retorno do povo à sua terra após o exílio, reunindo as tribos dispersas e reconstruindo a identidade nacional. Essa restauração é visível, concreta e territorial, mostrando que Deus sempre cumpre promessas de maneira real e histórica. Isso, como os ossos se reorganizaram, Israel voltaria a se estruturar como nação, evidenciando a fidelidade de Deus para com o seu povo. Deus é fiel, ele cumpre as suas promessas e as profecias continuam se cumprindo, e nós temos que estar atentos a cada uma delas e obedientes ao Senhor, certo? Então, a fidelidade de Deus para com o seu povo. O sopro de vida, Ezequiel 37. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. Para que vivam. O sopro do Espírito. O momento em que o Espírito entra nos corpos formados revela que a restauração física por si só não basta. Não basta. Zumbis humanos vão e vêm. Aqueles que desprezam a palavra, aqueles que desprezam o conselho, aqueles que não estão no caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus, certo? Estão aí. Mesmo com a vida material aí, certo? Certo? Física, mas por si só, isso não basta. Isso não basta. Israel precisava de renovação interior. Precisamos de renovação interior. Precisamos ter os nossos espíritos fortificados.
Mensagem edificante. Este sopro simboliza o Espírito Santo, trazendo fé, obediência e comunhão com Deus. Sem o Espírito Santo não haverá fé, não haverá obediência e não haverá comunhão. Busque o Espírito Santo, entregue a sua vida ao Espírito Santo, clame ao Espírito Santo de Deus e ele agirá poderosamente na sua vida, na sua casa, na sua família, pois é ele que transforma o homem, o faz a palavra de Deus, através do Espírito, do mais vil pecador a uma nova criatura. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a humanidade precisa ser restaurada neste sentido, certo? Abandonar o pecado, certo? Buscar a justiça, né? E receber o juízo de Deus, mas um juízo favorável, um juízo de salvação de todos quantos aqueles que são chamados realmente e recebem o perdão dos seus pecados e entram para as bodas do Cordeiro, juntamente com aqueles que ressuscitarão primeiro. Juntos subiremos para as mansões celestiais. É bênção, certo? Então, é a transformação do coração de pedra em coração de carne. Promessa já anunciada em Ezequiel 36, 26, 27. Para nós hoje, isto lembra que sem um espírito qualquer, reestruturação externa é estéril. A verdadeira vida vem de Deus, habitando no interior do seu povo. Na minha vida, na sua vida. A vida verdadeira não está apenas na forma, mas no processo de Deus dentro dela. Dentro dela. Os ossos já haviam se unido, ganhado músculos e pele. Havia estrutura, mas ainda não havia vida. Não havia vida. Igrejas podem ter estrutura, programação e ministérios e mesmo assim faltar vida se o Espírito de Deus não agir. Quando a presença de Deus sai do templo, realmente a morte entra, arrasa, domina, destrói Judá. E o povo vai cativo. Certo? É o Espírito quem regenera, capacita e dá poder para viver segundo a vontade de Deus. Sem o sopro, tudo permanece estático, ainda que a forma seja atraente. Somente aparência, somente assembleia solene, somente programação, somente aparência e nada mais. O terceiro tópico nos diz a interpretação divina, Ezequiel 37, 11, 14, Deus mesmo explica o simbolismo do vale cheio de ossos para Ezequiel. A chave hermenêutica vem dele, de Deus. Primeiro ponto deste terceiro tópico, os ossos são a casa de Israel. Ezequiel 37, 11, então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Era o que sempre diziam os exilados. Os exilados diziam, repetiam isto. Os ossos representam os israelitas no exílio, olha só. Já estavam ali havia mais de 10 anos e qualquer vislumbre de esperança que tinham no início, quando lá chegaram, já estavam totalmente extinguidos. Sua esperança se perdera e como ossos estava muito seca a esperança. O lamento do povo
é triplo e arrasador. Nossos ossos se secaram, nossa esperança pereceu. Fomos exterminados. O termo toda amplia o horizonte para além de Judá. Envolve o norte disperso há mais de um século, o que cria a pergunta: como toda a casa poderia ser restaurada? O lamento de 37 e 11 ecoa até hoje. Quais seriam as situações das nossas vidas que achamos já não haver mais esperança? É um retrato da desistência, do cansaço extremo e da sensação de abandono que enchia o coração do povo. Todos nós já passamos por vales assim, sonhos que perecem, sonhos que morrem, fé enfraquecida, relacionamentos rompidos, ministérios ou projetos que já não têm fôlego. Tudo começa quando reconhecemos nossa secura e aridez e nos humilhamos diante de Deus. O que resolve é humilhação. O que resolve é converter-se de novo, do erro ao primeiro amor. Não adianta se revoltar, não adianta indagar, não adianta murmurar, não adianta perder a esperança. O inimigo, ele milita, ele trabalha para que justamente você perca a esperança, toda a possibilidade, toda a perspectiva. Mas saiba disto, saiba desta verdade. Tudo começa quando reconhecemos nossa secura. O homem precisa reconhecer o seu erro. O homem precisa reconhecer o seu pecado. O homem precisa reconhecer a sua transgressão. O homem precisa reconhecer que ele é limitado. Nós precisamos reconhecer que nós não somos nada, absolutamente nada, sem Deus. E muitos que desprezam esta verdade estão como ossos sequíssimos. Sequíssimos. Certo? Precisamos nos humilhar diante de Deus. O segundo ponto deste terceiro tópico: sepulturas serão abertas. Ezequiel 37:12, portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Profecia que se cumpre. Profecia que se cumpriu. E muitas profecias que ainda se cumprirão. A resposta divina vem em imperativos de esperança. Abrirei as vossas sepulturas, farei subir e vos trarei a terra. Imperativo de esperança. De esperança. Certo? Nota-se o entrelaçamento de três eixos aqui, nestas menções, certo? O primeiro, vitória sobre a morte. Vitória sobre a morte. Isto aponta para o mundo vindouro, aponta para o milênio, aponta para a última trombeta que soará, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, a igreja estará pronta, preparada, a noiva adornada, e todos nós seremos levados, né? Seremos arrebatados. Amém? Vitória sobre a morte, sepulturas abertas, reanimação pelo Espírito, olha só, restauração territorial, volta à herança. Escatologicamente, nós reinaremos com Cristo, a igreja vai reinar com Cristo, Israel vai reinar com Cristo, as nações reinarão com Cristo, depois de uma vida totalmente restaurada, totalmente transformada, totalmente, né,
a restauração de todas as coisas e de uma nação debaixo do governo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, certo? Então, não se trata de voltar a sermos como antes. Vai muito além e é uma nova criação. Mas esta nova vida, este nascer de novo, esta restauração, ela pode ser vivida por você, por mim, por todos nós, ainda nesta vida, ainda nesta caminhada, caminhando no caminho, verdade e vida, que é o Senhor Jesus, certo? Ainda podemos viver, aproveitar, usufruir desta restauração, certo? E nos prepararemos para o mundo vindouro e para a restauração de todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Sepulturas hoje podem ser prisões emocionais. Olha só, sepulturas hoje representam prisões emocionais, vícios, traumas, culpas antigas ou situações sem aparente saída. Isso representam morte. Representam sepulturas lacradas, fechadas. Estes túmulos que podem estar nos prendendo na caminhada, no processo, né, de restauração a cada dia, porque chegaremos à estatura de varão perfeito no porvir. Então, esta caminhada precisa da ação de Deus, certo? Precisa da intervenção divina. O Senhor tem poder para romper estes túmulos que nos prendem. Mesmo quando a esperança morre, Deus abre sepulturas e pelo seu Espírito nos restaura para viver de pé no seu propósito, no propósito divino. Foi para isso que nós fomos chamados. Esta que é a nossa visão. Esta que é a nossa missão. Foi para isso que Deus te levantou. Foi para isso que Deus te ergueu. Foi para isso que Deus te curou. Foi para isso que Deus tem te prosperado. Para o louvor da sua glória. E tem promessas e bênçãos também para você que precisa de restauração. Certo? Deus abre sepulturas pelo seu Espírito, nos restaura para viver de pé no seu propósito. O terceiro ponto deste terceiro tópico, a significação escatológica. Ezequiel 37,14, porém em vós, o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e fiz, diz o Senhor. A restauração física e territorial mencionada no capítulo 37 já ocorreu historicamente. O povo voltou do exílio, reconstruiu Jerusalém e restaurou o templo. No entanto, o foco do capítulo vai além da recuperação geográfica. Recuperação geográfica. É fato que, apesar da restauração física, Israel continua espiritualmente cego e endurecido. A prova disto é que fizeram com Jesus, rejeitando e entregando aos romanos para ser crucificado, como dito por Pedro em Atos 4:10. Eu quero aqui conjecturar com os queridos. É interessante esta menção, né? Mas eu defendo e gosto de mencionar que Cristo se entregou. Jamais o poder religioso, a política, os traidores, todos quantos tramaram para prenderem, crucificarem e matarem Jesus, jamais, se ele não permitisse, jamais poderiam fazer isto.
Jamais poderiam fazer isto. Então, Cristo se entregou como um cordeiro mudo levado para o matadouro, para que as profecias se cumprissem. O sopro do Espírito sobre os ossos secos é, portanto, um símbolo de reavivamento espiritual que ocorrerá plenamente quando Israel reconhecer Cristo como o Messias. Quando será isto? No milênio. A batalha de Gog e Magog, a batalha do Amargedon, certo? Em que o iníquo se levantará, vai propor realmente paz mundial, única moeda, única religião, resolver as soluções da humanidade, né? O templo que nós iremos ver adiante lá nas demais lições, que será reconstruído, todas as medidas, como nós podemos ver, Ezequiel 40 e em Ezequiel, a reconstrução do templo, né? Ezequiel 47, né? A reconstrução do templo, Ezequiel 47, 48, literalmente ela vai acontecer, né? E quando o falso profeta e o anticristo se assentarem no trono e irão revelar de fato qual a finalidade do seu governo, Jesus militará em favor do seu povo e eles serão envergonhados. E Israel reconhecerá que Cristo é o Senhor. Isso é lindo, isso é extraordinário, é maravilhoso. Mergulhe no livro de Ezequiel que você verá coisas extraordinárias. Extraordinárias. Tá bom? No milênio, debaixo do governo de Cristo, debaixo do governo da Igreja Santa separada, as nações que restarem, ali as armas serão transformadas em instrumentos de trabalho, plantarei, as nações restantes plantarão, colherão, comerão, habitarão, viverão, os pecados serão perdoados, a palavra será pregoada, as testemunhas estarão ali, né, falando, as profecias serão ditas, né, e tantos quanto a areia da praia, né, entrarão nas boldas do Cordeiro. Mas ainda no milênio haverá rebelião, certo? Pois o próprio inimigo será solto para militar agora contra a igreja e contra Cristo, e ele será vencido e lançado juntamente com falsos profetas e com o anticristo, a besta e tudo que não presta serão lançados no lago de fogo e enxofre, certo? E o grande trono branco em que as nações serão realmente julgadas, certo? Todos passaremos pelo trono branco. E a vitória dos santos e dos salvos será garantida, é garantida. Em o nome do Senhor Jesus. Lindo, lindo demais. Você precisa mergulhar em escatologia. Em Romanos, vamos aqui então. Isso significa que até hoje a maioria absoluta do povo judeu permanece cega espiritualmente, mas segundo Zacarias, olha aqui a profecia em Zacarias 12, 10. Israel olhará para aquele a quem transpassaram e chorará arrependidos. E chorará em arrependimento. Em Romanos 11, 20, Paulo, apóstolo, afirma: e assim todo Israel será salvo, apontando para uma futura conversão nacional, após a plenitude dos gentios ter sido alcançado. Este evento está associado à segunda vinda de Cristo, quando Israel reconhecerá Jesus como Messias,
Até lá, devemos pregar Jesus a todas as nações, incluindo os nossos amados judeus, pois em nenhum outro há salvação. Oremos por Israel, oremos por Jerusalém, e é bênção de Deus para as nossas vidas. Aplicação pessoal: leve diante de Deus a área mais seca da sua vida. Nomeia, arrependa-se e mantenha-se em oração até que Deus o ponha de pé novamente, tá bom? A próxima Vinde Live, nós iremos tratar da batalha escatológica, certo? Nós iremos tratar de Ezequiel 38 e 39, tá bom? Dá até vontade de continuar aqui o estudo. Que bênção! Voltaremos em outra oportunidade, se Deus disser que sim. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Você que assistirá esta live depois que estiver editada lá no canal YT, será uma bênção tê-los em nossa companhia. Vamos tentar manter a assiduidade na Vinde Live, mas em detrimento de alguns problemas inerentes à nossa vontade, nós realmente tivemos aí um pouco ausente, fora do ar. Mas estamos de volta. Continue orando por nós, continue intercedendo por nós, continue apoiando este projeto, venha fazer parte deste projeto comigo, certo? De alguma forma, deixa Deus te usar, deixa Deus tocar no teu coração, certo? Aqui são feitos investimentos e você é bem-vindo, você é bem-vindo. Eu estava muito preocupado com relação ao ruído, eu estava preocupado com relação a barulho, para não interromper a nossa Vinde Live, mas nós iremos contornando isso com calma, com paciência, tá bom? Para que nós não venhamos esmorecer, tá certo? Chegamos no final desta programação. Ao Deus eterno, imortal, invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. Que bênção.